Olá pessoal, continuando o nosso plano de leitura bíblica anual, hoje o livro do profeta Zacarias, exortação ao arrependimento. Zacarias capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. A primeira visão, os cavalos. Aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu-me o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá contra as quais estiveste irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. A segunda visão, os 4 chifres e os 4 carpinteiros. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: Quem são estes? E ele me disse: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: Que vêm estes fazer? E ele falou dizendo: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para espalharem. Zacarias, capítulo 2, a terceira visão. Jerusalém é medida. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis que um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse: Para onde vais tu? E ele me disse: Vou medir Jerusalém, para ver qual é a largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse-lhe: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela.
Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa tu que habitas com a filha da Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presa daqueles que o serviam. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarão no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias capítulo 3, quarta visão. O sumo sacerdote é acusado. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-me uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também eu deixarei que tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque os são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Zacarias capítulo 4, a quinta visão, o castiçal de ouro. E o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como a um homem que é despertado do sono, e disse-me: o que vês? E eu disse: eu olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada lâmpada das que estão no topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isso? Então respondeu-me o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E ele respondeu dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós.
Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal. E respondendo-lhe outra vez, disse que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos tubos de ouro e que vertem de si o azeite dourado. E ele me falou, dizendo: tu não sabes o que é isso? E eu disse: não, meu senhor, não sei. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 5, a 6ª visão, o rolo voante. E voltei-me e levantei os meus olhos e olhei, e eis um rolo voante. Disse-me o anjo: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então ele disse: essa é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. E eu farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa daquele que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. A 7ª visão, a mulher e o Efa. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê que é isso que sai. E eu disse: que é isso? E ele me disse: isso é um Efa que sai. Disse ainda: este é o aspecto deles em toda a terra. E eis que ele foi levantando 1 talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do Efa. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do Efa, e lançou sobre a boca deste um peso do chumbo. E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o Efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Zacarias, capítulo 6, a 8ª visão, os 4 carros. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam de 2 montes. E estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos. E no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados, e eles todos eram fortes. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: que é isso, meu senhor? E o anjo respondeu, dizendo: estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul, e os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para percorrer a terra. E ele disse: ide, percorrei a terra, e percorreram a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. As coroas na cabeça de Josué. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: toma dos que foram levados cativos, a saber, de Reudai, de Tobias, de Gedaías, os quais vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faz coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. O renovo. E falava-lhe, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, e assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios.
E estas coroas serão para Relém, e para Tobias e Jedaías, e para Rem, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.